Oi, turma, um bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. A aula de hoje tem como objetivo explicar o que é uma reportagem, tá? Então, um conceito de reportagem, quais são as suas características, a sua estrutura, um exemplo de reportagem e algumas atividades. Eu coloquei logo na sequência da notícia, porque a reportagem acaba dividindo algumas características com o gênero notícia, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas. O que seria uma reportagem, hein, turma? Vou colocar o próximo vídeo aqui. Se eu fosse enquadrar o gênero reportagem em alguma tipologia, eu enquadraria aqui, ó, expositivo, tá? Número 3, aquele que informa sobre um assunto sem expressar opinião. Só que seria uma reportagem expositiva. Ô professor, mas tem outros tipos de reportagem? Claro que tem. Tem a expositiva, tem a interpretativa, aquela que estabelece relações é, entre os acontecimentos, né, de uma certa realidade, um certo problema. Né? Também produz comentários, seria uma reportagem interpretativa. Né? Existe um aprofundamento, não apenas a exposição simples de um problema. Tá? E também existe a reportagem argumentativa, aquela que expõe e argumenta, aquela que dá destaque à opinião de quem a produz. Tá ok? Então, muitas vezes os gêneros, eles misturam tipologias, eles não ficam puros, né? Então, continuando, hein? O que seria uma reportagem, hein, turma? É mais que uma notícia, não só verifica fatos, como apresenta suas causas e seus efeitos. A reportagem ela vai a fundo dentro dessas relações de causa e efeito, tá ok? Ela pesquisa também, investiga a origem dos acontecimentos, ocupando assim muitas vezes páginas inteiras de jornais ou revistas. Se você já folheou uma revista, por exemplo, como a Super Interessante, você viu que está cheio de reportagens lá dentro, né? Infográficos para tudo que é lá. É uma investigação mais aprofundada, tá? São informações que não desatualizam com facilidade, são mais difíceis de sofrer desatualização. Continuando, hein? Então, vamos lá. Características da reportagem que eu acabei de comentar, né? Não se desatualizam com facilidade, é de caráter informativo, pode ter descrições ou textos narrativos, né, dentro da reportagem, textos mais extensos do que uma simples notícia. Meios de comunicação, isso aqui é a mesma coisa, né? Linguagem formal, clara, objetiva continua valendo para a reportagem. Textos com títulos, manchete, que é o título principal, e auxiliar, título secundário. Textos em terceira pessoa, se for uma expositiva, ou em primeira, reportagem argumentativa, tá? E é por isso que o discurso pode ser indireto ou direto. Muitas vezes a reportagem ela traz o depoimento, testemunha, né, de pessoas que estão relacionadas com o problema. Tá? Fatos cotidianos, verbos no presente, efeito da atualidade na notícia. Bom, então algumas características ligadas à notícia continuam valendo para a reportagem, beleza? Dicas para uma boa reportagem. Então, se eu pedisse a vocês para que vocês fizessem uma reportagem sobre qualquer coisa, tá? Não ligada à realidade da cidade, né? O que que vocês fariam, hein? Se eu dissesse assim, ó, eu gostaria que vocês fizessem uma reportagem sobre os moradores de rua aqui da cidade de Itacoaritinga, né? É um tema relevante? Eu considero importante, né? Eu acredito que vocês também, porque tem uma certa relevância social isso, né? Esse monte de gente morando na rua, nas praças, jogadas aí, é um problema social isso, né? Então, faço uma pesquisa sobre o assunto. Poderia ser uma pesquisa em loco, é, uma pesquisa de campo, né, a gente chama, né? Poderia entrevistar essas pessoas e perguntar por que elas estão assim, o que aconteceu na vida delas, ou vocês poderiam elaborar um questionário, não é mesmo? Defina o público-alvo. Vocês estão escrevendo para quem, hein?
Então isso é super importante porque isso também acaba causando transformações nas características do texto, principalmente ligadas à linguagem, né? Prepare-se para as entrevistas, tudo isso faz parte de um preparo. Transcreva o conteúdo coletado nas entrevistas. Então, vamos supor, olha, eu posso gravar a sua fala, né, entrevistando um morador de rua, né? Poderia, né? E relatar dentro do corpo do texto. Escolha como será o formato da reportagem, né? Monte o texto da reportagem, faça a revisão, finalize a reportagem. Interessante, né? Então vamos lá, continuando, hein? Aspectos da reportagem são iguais aos da notícia, então apresentam semelhanças. É por isso que eu coloquei logo na sequência, tá? As semelhanças são estruturais, ou seja, comum identificarmos em ambas os mesmos elementos constituintes. Eu expliquei na aula passada, né, que uma notícia ela se estrutura dessa forma: manchete, ou também chamado de título principal, pode ter, tá, turma, um título auxiliar, o lead, o corpo da notícia, no caso, né, da aula passada. Aqui, então, vocês viram que temos a mesma estrutura. A manchete pode ter título auxiliar no lead e o corpo da reportagem, beleza? Aqui, de uma forma bem objetiva, né, lembrando que manchetes são frases curtas e objetivas, apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor, né, para o que se quer comunicar. Tá? Isso não tem nada de novo aqui, vocês já sabem sobre isso, apenas revisando alguns elementos da aula passada. Complementa o título principal com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da reportagem ou notícia, beleza? O lead constitui o primeiro parágrafo, que apresenta de forma resumida aspectos relevantes da informação sobre a qual a reportagem ou notícia versa, né? Traz, respondendo questões como o que, quem, quando, como, onde, por quê, né? O corpo da reportagem consiste no texto desenvolvido com a apresentação mais pormenorizada, mais detalhada dos pontos relevantes ao assunto tratado. Então sabemos que o corpo ele vai trazer essa investigação, essa pesquisa, né, mais aprofundada, essas relações de causa e efeito, origem do acontecimento, apresentação mais rica de dados, né, gráficos, e acaba deixando o texto mais longo tudo isso, né? Continuando. Então, qual a diferença entre reportagem e notícia, hein? A notícia notifica um fato. A reportagem precisa ir além de uma simples notificação, estabelecendo relações, tudo o que eu acabei de falar, tá? Questionando, apresentando diferentes pontos de vista, dados, etc. Pode trazer testemunhos também, né? Enfim, a reportagem busca conhecer mais profundamente um fato, enriquecendo a informação. Beleza? Quais os tipos de reportagem? Turma, eu aqui apenas um comentário, tá? Eu não pretendo estender a aula também de uma forma muito detalhada, expondo cada tipo de reportagem, porque isso não vem ao caso agora. Apenas comentar aqui que existem 3 tipos de reportagem: a expositiva, que apenas apresenta os fatos, né, de uma forma simples, objetiva. A interpretativa, ela aprofunda um pouquinho mais, estabelece conexões entre os acontecimentos, apresentando também comentários sobre eles. E a opinativa, a opinativa lembra opinião, né? Os fatos são apresentados, evidenciando-se a opinião do repórter. Então tem todos os elementos dos outros tipos, mas a opinião do repórter que merecem um destaque maior, né? Continuando, vamos ao exemplo. Vejam só o que acontece aqui, ó. Tudo sobre a Batalha de Belo Monte. Vocês sabem o que é Belo Monte? A gente sabe que é uma hidrelétrica gigantesca, né? Está sendo, me parece que está em paralisação lá por vários problemas ambientais, né? Mas enfim, é um mega projeto, uma hidrelétrica que estão construindo no estado do Pará. Tá? Então, tudo sobre a Batalha de Belo Monte. Veja só, gente, Batalha de Belo Monte. Vocês acharam esse título chamativo? Vocês acharam esse título interessante? Percebam o tamanho da letra também. Um projeto de 30 bilhões. Então, logo de cara,
nós temos a primeira parte da reportagem, né, chamada de manchete, a segunda parte chamada de título auxiliar, um projeto de 30 bi, e aqui um lead, um exército de 25 mil trabalhadores ergue no Pará a terceira maior hidrelétrica do mundo. Então é um megaprojeto, uma obra controversa pelo baixo rendimento da usina e pelo impacto no ambiente e nas populações de índios, ribeirinhos e habitantes de Altamira. A Folha passou 3 semanas na cidade para produzir a reportagem mais completa, com 24 vídeos, 55 fotos, 18 infográficos e um game sobre o maior projeto de infraestrutura do Brasil. É claro que eu não vou passar essa reportagem na íntegra, e aqui eu peguei alguns trechos da reportagem apenas para ilustrar e dar um exemplo sobre as características, né? Então, até aqui vocês viram que temos a mesma estrutura da notícia, mas vamos lá. O projeto de 30 bilhões foi o título secundário, né? Continuando aí. A explosão às 6 horas da manhã arrancou uma camada de 9 metros de espessura do bloco de migmatito numa área de 750 metros quadrados. Já foi a morada de árvores centenárias na zona rural de Altamira e Vitória do Xingu. Assentada a poeira, resta uma montanha de fragmentos dessa rocha dura, aparentada com o granito. À meia-noite, nenhum pedregulho estará mais ali. 2 escavadeiras se posicionam lado a lado, 50 metros uma da outra, 5 levantamentos cada, e em menos de 3 minutos enche uma carreta com 32 toneladas de pedras. Sai um caminhão, encosta outro. Em 20 minutos partem 12 caçambas cheias. Não há um segundo de descanso. Perceba que aqui temos detalhes a respeito dessa matéria, né? Eu não vou ler na íntegra, tá, turma? Continuando aqui. Opa! Temos um texto e temos o que? Como é chamado isso? Temos um infográfico, né? Infográfico é um gênero textual, professor? Infográfico? Sim, infográfico também pertence a um gênero expositivo, né? Infográfico é a junção da palavra informação com gráfico, né? Então, infográfico. Olha, para que serve? Expor um volume grande de informações por meio de uma ilustração, de um gráfico, né? Então, você, imagine, é bem prático você olhar para isso e identificar muitas informações do que um texto escrito. Tá? Você teria que ler um parágrafo de muitas linhas para ter acesso às mesmas informações de um infográfico. Então, que ranking da eficiência? Compare a energia e o alagamento das 10 maiores usinas do Brasil: Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Jirau, Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, Marimbondo. Vejam só, os lagos estão na mesma escala, a região alagada, né? Aqui 1.000 quilômetros quadrados, 1.400, 500 aqui, né? Então, algumas informações: potência 1.000 megawatts, o que a Itaipu produz, né? Itaipu é a maior, né, brasileira, mas Belo Monte ficaria aqui em segundo lugar, né? Comparado às outras. Então, beleza. Tá? Localização, aqui também algumas informações aqui embaixo, né? O mapa do Brasil, vejam só, muito bacana o infográfico, né? Eu citei a revista Super Interessante, a revista Mundo Estranho e outras mais, né? Isto é, essas revistas da Editora Abril, elas trazem essas características, infográfico e tudo mais. Volume de escavação, mais um infográfico, né? Em milhões de metros cúbicos. Belo Monte, Três Gargantas, na China, que também é um mega empreendimento. Itaipu, olha só, milhões de metros cúbicos, é muita coisa, né, gente? Então, quando estiver funcionando a toda força, a usina poderá produzir até 11.233 mil megawatts de eletricidade, uma capacidade instalada suficiente para iluminar as casas de pelo menos 18 milhões de pessoas, e ficar atrás só da hidrelétrica chinesa Três Gargantas, que é 22.720 megawatts, e da paraguaio brasileira Itaipu. Beleza? Que mais
uma exposição, uma riqueza de detalhes, né? Um aprofundamento da notícia. Vejam só o texto como é longo, né? Começa aqui um infográfico, mais infográfico, Piauí versus Estados Unidos, aqui continuando, né? Antônio Kelson, Elias Filho, 55 é o diretor de obras da Norte Energia, com seu sotaque mineiro, modos diretos e a voz poderosa, que é o seu próprio comandante em chefe da mega construção. Distribui ordens o tempo todo, pessoalmente, por telefone. Ao recordar sua reação após a vitória no leilão sobre um consórcio dado como favorito, Kelso deixa claro que era o estado de espírito da tropa improvisada ao assumir o domínio sobre Belo Monte. O Piauí ganhou a guerra com os Estados Unidos, agora tem de ocupar. Bom, aqui ele é interessante, né? Vocês viram que as aspas são sinais gráficos que marcam aí o discurso de uma pessoa, né? Então foi usado em aspas aí para isso. Continuando, hein? Mais um infográfico, números de peso, volumes consumidos na obra. Então, só para ter uma comparação aí, 16 vezes o volume consumido, né, de aço, né, comparado com a Torre Eiffel. Concreto, 39 vezes mais concreto do que o estádio, né, do Maracanã, perdão. Caminho das Pedras. Percebam também que a reportagem às vezes, é dividido em tópicos, né? Então, aqui falando, o migmatito é um dos grandes segredos do Belo Monte. A abundância e dureza da rocha permitiram aos engenheiros, após 10 meses de testes, alterar o projeto original. Então, 2 pontos, né? Introduz uma explicação. Em lugar de revestir o leito do canal com concreto, vão cobri-lo com pedra britada, pedregulhos de até 20 centímetros. Isso vai economizar 1 milhão de metros cúbicos de concreto e 200 milhões no custo da obra, além de encurtar de 27 para 16 meses a construção do canal. Beleza? Então vejam só quantas informações, tá? E concluindo aí atividades, descreva a diferença entre notícia e reportagem. Então, o que a reportagem tem de diferente, turma? É da notícia. Expliquei várias vezes, tá ok? Escrevam de uma forma objetiva, tá? Na teoria, você lê um texto sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sabendo da diferença entre notícia e reportagem, classifique o texto e justifique sua resposta. Tá? Então, na pergunta anterior, vocês responderam as diferenças, né? Agora vocês classificarão o texto que eu acabei de ler aqui com vocês, tá? De acordo com o texto estudado na teoria reportagem, isso é uma questão de múltipla escolha. Então, apenas escolha uma das alternativas. Ao iniciar a leitura dessa reportagem, o título chamou sua atenção? Sim ou não? É uma pergunta pessoal, tá? Então, o que você achou aí, o que vocês acharam? Né? O título foi chamativo? Foi chamativo, ele acabou aí fazendo sua função, né? Questão número 5. Você acha que a construção da usina de Belo Monte é importante para o nosso país? Explique. Também pergunta pessoal. E por último, um exército de 25 mil trabalhadores ergue no Pará a terceira maior hidrelétrica do mundo, uma obra controversa pelo baixo rendimento da usina e pelo impacto no ambiente nas populações de índios, ribeirinhos e habitantes de Altamira. Qual é a sua opinião em relação a esse LID? Porque o repórter diz que é uma obra controversa. Então, o LID aí cumpriu a sua função e também na sequência, porque o repórter disse que é uma obra controversa. O que é algo controverso, gente? Que isso, hein? É algo que gera discussão, né? Algo polêmico. Tá ok? Então tá. Essas foram as atividades que eu separei para vocês. Apenas essas 6 respondam no caderno. Vocês não precisam me mandar nada, tá ok? Próxima aula, então, será sobre isso. Sobre
as respostas, né, dessas perguntas, e também faremos uma aula sobre o livro, tá? Então, provavelmente eu vou alternar, né, aula teórica sobre um gênero textual com aulas sobre o livro semestral. Beleza, turma? Então tá. Espero que vocês tenham entendido as minhas explicações, tá? Qualquer coisa, deixe sua dúvida lá no mural do Class. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima terça-feira. Tá? Até mais.